Então, pessoal, o objetivo dessa conversa de hoje é analisar se há autocorrelação espacial entre a renda per capita dos municípios paranaenses com informações de 2010. Ou seja, nosso objetivo aqui é verificar se a renda de um município influencia a renda do município vizinho. Então, por exemplo, se você tiver um município com renda alta, se isso transborda para o município vizinho, influenciando positivamente esse município vizinho e vice-versa, né? Então, para analisar essa autocorrelação, existem alguns índices e no nosso caso aqui vai ser utilizado o índice de Moran global. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar os pacotes. Eu coloquei aqui quais pacotes estão sendo utilizados e quais são as funções específicas de cada um deles para a gente utilizar aqui nesse código nosso aqui, né? Então vamos lá, seguindo aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um objeto, vou chamar esse objeto aqui de moon_pr, e com esse código aqui eu vou baixar um arquivo diretamente do site do IBGE, que é um arquivo shapefile. Esse tipo de arquivo tem formato vetorial, né, e nesse caso aqui, armazena dados geoespaciais com limites geográficos e fronteiras dos municípios paranaenses. Então a gente vai fazer isso levantando dados de todos os 399 municípios paranaenses. Então está aqui, eu rodei o código. Se você olhar aqui no canto superior direito, você vai ver aqui que o meu arquivo já está aqui. Eu vou aqui então plotar esses dados aqui. Se você olhar aqui no canto inferior direito aqui, ó, você já vai ver aqui que eu tenho aqui as informações dos municípios do Paraná. Tem um mapa aqui, ó. Esse mapa foi gerado com esse arquivo que eu baixei do site do IBGE. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um outro objeto, que eu vou chamar aqui de dados_moon, e com esse objeto aqui eu vou levantar os dados da renda dos municípios paranaenses que eu vou usar. Então, se você olhar aqui no canto superior direito, eu já tenho aqui os dados dos 399 municípios paranaenses. Esses dados, pessoal, eu já tinha levantado do site do IBGE. Então, eu tenho a renda per capita de cada um desses 399 municípios numa coluna. Na outra coluna, pessoal, eu tenho o código de cada município. Essa coluna, ela está chamada exatamente de code_moon, como eu estou destacando aqui, ó, porque é uma coluna que também tem no arquivo shapefile do IBGE. Então, com base nessa coluna, eu vou criar aqui um novo objeto, que é esse moon_pr. Na verdade, eu já criei ele, né? Eu só vou acrescentar nele esses dados de renda. Eu vou juntar, na verdade, o arquivo do IBGE com esse arquivo de renda num só, porque aí eu vou criar um arquivo com dados geoespaciais de renda. Isso que eu fiz. Tanto que agora eu pedi para utilizar esse código read aqui, para eu ver o que tem nas primeiras 6 linhas. Então tem aqui as informações que eu vou utilizar. Tem outras também, mas tem as da renda que eu vou utilizar. Então tá tudo certo. O próximo passo aqui, pessoal, é uma conversão para o sistema de coordenadas em métodos. Vou converter aqui. A gente vai precisar disso aqui para calcular aqui algumas matrizes, tá? Então vou converter aqui. Converti. Agora eu estou convertendo aqui num objeto espacial. Agora, pessoal, para a gente calcular o índice de Moran, o primeiro passo, além de tudo isso que a gente já fez aqui, de preparação dos dados, né, é calcular uma matriz de vizinhança. Então, uma matriz de vizinhança, pessoal, ela é uma estrutura que nos mostra qual que é a relação de proximidade entre unidades espaciais. Nesse caso nosso aqui, municípios, mas essas unidades poderiam ser, por exemplo, bairros, né? Então,
Essa relação ela pode ser, por exemplo, dada por fronteiras físicas, ela pode ser dada também por algum compartilhamento de borda ou vértice, compartilhamento de borda, ou então por uma distância, um raio fixo, por exemplo, de 50 quilômetros, ou então pelo número de municípios mais próximos. Quando você utiliza uma regra como essa, você tem então que definir qual a regra que você vai utilizar. Essa primeira matriz que eu vou criar aqui, que é a matriz chamada de rainha, a matriz Queen, é uma das mais utilizadas nesse tipo de análise, pessoal. Aqui a gente está considerando então, com esse critério rainha, os municípios que compartilham borda ou vértice. Então está aqui o código para eu criar essa matriz rainha. Vou rodar ele aqui. E aí, uma coisa importante é a normalização da matriz, ou seja, essa normalização ela faz com que a soma dos pesos, porque quando você cria uma matriz, você está criando ali pesos, né? Então, por exemplo, se o município for vizinho do outro, então você vai ter um peso alto. Se o município não for vizinho, se ele estiver distante do outro, o peso vai ser baixo. Então, quando você normaliza, você consegue utilizar e analisar os dados com mais facilidade, com mais eficácia, né? E a soma dos pesos vai dar 1. Então, isso que eu vou fazer para a matriz Queen aqui, mas vou fazer para todas as outras. Eu vou pedir para ver aqui, para visualizar, mas não é necessário fazer isso não, tá? Isso aqui eu gosto de fazer só para ver se a matriz foi criada mesmo. Agora eu vou criar uma outra matriz, que é a matriz torre. Nesse caso aqui, esse critério considera apenas os municípios que são vizinhos porque compartilham borda. A matriz Queen compartilham borda ou vértice. No caso da matriz torre, e esses nomes Queen e torre vêm exatamente ali daquele tabuleiro de xadrez, né? No caso da matriz torre, os municípios compartilham apenas as bordas. Então, o código, se você olhar aqui, o código é muito parecido com o código que eu utilizei para criar a matriz Queen, né? O que vai mudar? Aqui na matriz Queen aqui, ó, eu tenho aqui Queen True, né? Quer dizer, verdadeiro para o critério rainha. Aqui, no caso da matriz torre, Queen False, né? Então, falso para o critério, na verdade, Queen falso, né? Que é o que eu utilizo para o critério torre, né? Então, eu vou rodar aqui, beleza? E agora, normalizando essa matriz também. E agora eu dou uma olhada aqui, só para ver se ela foi criada ou não. Aqui eu tinha um código para matriz inversa, mas eu não vou utilizar não, tá? Deixa a matriz inversa para depois, para a gente não gerar nenhuma confusão aqui. Eu vou criar essa matriz KNN. No caso da matriz KNN aqui, eu vou até colocar aqui, ó, K igual a 4, porque eu vou considerar os 4 municípios mais próximos. Então aqui o código é um pouco maior. Primeira parte aqui eu vou obter um ponto interno em cada município. Vou utilizar esse código aqui. Vai aparecer esse erro aqui, mas não tem problema não, tá? Não tem problema não. Agora eu vou utilizar um outro código para extrair as coordenadas. Ok. Agora eu vou definir o número de vizinhos mais próximos. Estou definindo aqui 4. Poderia colocar 5 e tal, mas eu vou trabalhar com 4 aqui, tá? Agora eu vou construir o objeto aqui KNN. Esse código aqui é para construir o objeto KNN. Agora eu vou converter para a lista de vizinhança, ok? Tornando a matriz simétrica. E agora, convertendo os pesos espaciais, criei aqui o objeto, que é W_KNN, né? Agora eu vou dar uma olhada aqui. Pronto, está criada aí a minha matriz. Agora, com essas matrizes, pessoal, eu posso calcular o índice de Moran global. Eu vou calcular primeiro utilizando a matriz Queen. Aqui o código. Código aqui para utilizar a matriz Queen. Um detalhe aqui, ó. Um detalhe.
eu estou utilizando aqui, ó, a variável renda per capita. Como é que você faz isso? Você vai lá no objeto que você criou, né, que tem seus dados, e acrescenta aqui depois desse cifrão o nome da variável que você está utilizando. Nesse caso aqui, o nome da minha variável é renda underline pita. Eu vou fazer isso aqui, ok? Pronto, agora olha só, eu vou visualizar os resultados. Olha aqui embaixo aqui, ó, os resultados. O que eu tenho aqui? Eu vou destacar aqui o índice de Moura, tá aqui esse índice, 0,3067. Então eu tenho uma autocorrelação positiva. Ok, já sei que eu tenho uma alta correlação positiva. Então, municípios com renda alta tendem a estar próximos de municípios com renda alta e vice-versa, né? Mas isso só não é suficiente, eu tenho que olhar se há significância estatística. Então eu vou olhar aqui para o p-valor que foi encontrado. É um p-valor muito baixo, e nesse caso aqui, no caso do índice de Moura, a minha hipótese nula é de aleatoriedade dos dados, que é ao contrário de dependência espacial dos dados. Então, como o p-valor é muito baixo, eu vou rejeitar a hipótese nula de aleatoriedade dos dados. Então, eu tenho aqui autocorrelação espacial, utilizando a matriz Queen. Vamos ver, então, no caso da matriz torre. Vou fazer aqui, ok, visualizando aqui. Eu tenho um p-valor baixo também, rejeito a hipótese nula de aleatoriedade dos dados, e tem aqui um índice de Moura um pouco maior do que o que eu encontrei para a matriz Queen, cerca de 0,32, mas também com um sinal igual, sinal positivo, isso é importante, né? Então tenho também uma indicação de ter uma autocorrelação espacial. Eu tinha feito aqui para a matriz inversa também, mas eu não vou utilizar, eu nem calculei essa matriz. Vou fazer para a matriz KNN, ok? Fiz aqui um valor semelhante também, com p-valor baixo. O que significa isso? Que independentemente da matriz que eu estiver utilizando, a sinalização do teste de Moura é de que há autocorrelação espacial, ou seja, por exemplo, a renda per capita alta de um município transborda para o município vizinho, indicando então que você tem ali um efeito de transbordamento, um município influenciando o outro. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui um diagrama chamado de diagrama de dispersão espacial de Moura. Esse diagrama é um diagrama que me permite visualizar a autocorrelação espacial, né? Então ele mostra os pontos na nuvem representando os municípios, verificando ali onde é que você tem ali essa relação de proximidade, de dependência entre os municípios, né? Entre as rendas dos municípios. Então eu vou aqui rodar esse código aqui. Se você olhar aqui no canto inferior direito, você já vai ter aqui o diagrama de dispersão de Moura. Esse diagrama tem 4 quadrantes. Esse quadrante aqui, superior esquerdo, o que eu tenho? Eu tenho os municípios que a gente chama de baixo-alto, né? São os municípios de baixa renda per capita que são cercados por municípios com alta renda per capita. No canto superior direito, eu tenho o chamado alto-alto, que são municípios com alta renda per capita, aqui, cercados de municípios também de alta renda per capita. No canto inferior direito, eu tenho alto-baixo, ou seja, eu tenho municípios com alta renda per capita, cercados por municípios com baixa renda per capita. E no canto inferior esquerdo, eu tenho o chamado baixo-baixo, que são os municípios
com baixa renda per capita, cercados de municípios de baixa renda per capita. Um ponto importante aqui que você tem que olhar nesse diagrama de dispersão é a inclinação aqui dessa reta que está traçada aqui, ó. É uma reta com inclinação positiva. O que essa inclinação sugere? Ela sugere que os municípios, por exemplo, de alta renda, tendem a ficar próximos de outros municípios também de alta renda. E, por outro lado, que municípios de baixa renda tendem a se localizar próximos de municípios pobres, ou seja, de baixa renda. Então, a indicação aqui é de que a gente tem clusters, aglomerações espaciais de renda. Aglomerações, por exemplo, de alto-alto e de baixo-baixo. Mas isso é melhor aferido por um outro índice, que é o índice de Moran local, chamado também LISA. Numa outra oportunidade, a gente apresenta aqui o índice LISA para vocês e destaca melhor essa formação de clusters. Por hoje, a nossa conversa encerra aqui, tá? Abraço forte.